começando mais um conteúdo no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões referentes ao Bahia. A primeira delas para você que mora em Porto Alegre ou proximidades e vai ao jogo amanhã na Arena do Grêmio às 19h30. Ou é claro, você que vai viajar para o jogo lá em Porto Alegre. Olha só, informações sobre os ingressos para este jogo no sábado. Os ingressos começarão a ser vendidos apenas no dia da partida, às 2h30 da tarde, na bilheteria Sul, amarela, na Arena do Grêmio. Cada torcedor do Bahia poderá comprar apenas o ingresso, que vai custar R$ 80,00 a inteira, R$ 40,00 a meia. Os portões irão abrir às 17h30, às 5h30 da tarde. O Bahia venceu o Palmeiras e avançou para as quartas de final da Copa Atlântico Sub-19 em Pernambuco, no CT do Retrô. 3-2 para o Bahia, em cima de uma das melhores bases do país. É isso mesmo, gols de Cauã Davi, Thiago e Jota. Com lei do ex, gol do Jota que passou pela base do Palmeiras, o Esquadrão de Aço, os Pivetes de Aço passaram de fase. E o Natan de Lima, novo assessor da base do Bahia, comentou o seguinte: um grande triunfo contra uma das melhores escolas de futebol do Brasil. Os Pivetes de Aço estão classificados para as quartas de final. O projeto é de médio e longo prazo, mas já começa a apresentar resultados desde o início. Partindo para o Bahia profissional, Rogério Ceni alcançou a 5ª vitória no comando do Bahia em apenas 9 jogos, como destacou a página Future. Ceni igualou o número de vitórias de Renato Paiva em 22 jogos disputados no Brasileirão. Com 15 pontos conquistados de 27 possíveis, o Bahia tem um terceiro melhor desempenho do campeonato desde a estreia de Ceni. Então é inegável que o Ceni conseguiu trazer um efeito importante desde a sua chegada. Em relação à rodada, a página SC Baianura sempre trazendo informações importantes. Uma rodada em que Bahia, Corinthians, Santos e Vasco venceram. A pontuação das equipes da parte de baixo da tabela superou a média de edições anteriores. O Cruzeiro só não é o melhor 16º colocado da história por conta do Goiás de 2007, que já tinha 38 pontos na 31ª rodada. Na edição de 2007, todas as equipes envolvidos na briga do rebaixamento no Z4 estavam pontuando bem acima da média na 31ª rodada, muito mais que agora, conforme abaixo, destacado na imagem em relação àquele ano, que terminou com o Corinthians caindo com 44 e o Goiás se safando com 45 pontos na ocasião. O Bahia já encerrou a preparação, já viaja para Porto Alegre em voo fretado para conferir como é que foi esse último treino antes da viagem para o sul do país. Em situações em relação ao treino no CT Evaristo de Macedo, o dia começou no auditório, a comissão técnica passou um vídeo com informações do time gaúcho, adversário desse sábado. Em seguida, no campo 1, atletas participaram de um aquecimento com o técnico com bola. No segundo momento, após separar 2 times, Rogério Ceni passou orientações do decorrer de um treino tático em campo aberto. Após o tático, quem começou no duelo contra o Fluminense saiu mais cedo, enquanto os demais ficaram para um exercício técnico em espaço reduzido. Raul Gustavo deu continuidade ao tratamento da sua lesão. A atacante Rafael Ratão participou normalmente da atividade. A delegação almoçou e depois seguiu viagem para o sul do país. Rezende foi o escolhido de hoje e falou com a imprensa em entrevista coletiva remota antes da viagem para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bora conferir as perguntas. Entrevista coletiva com o Volante Rezende, a pergunta de João Luiz e de Marinho Júnior. Rezende, uma sequência pesada de jogos com pouco tempo para descansar e viagem longa. Como você tem se sentido fisicamente para essa maratona de jogos? Eu venho me cuidando bastante, né? Fora descansando bastante, não tenho muito o que fazer, né? Tratar aqui, usar a estrutura do clube que tem nos dado e descansar ao máximo para estar inteiro para os jogos. Pergunta de Estela Ribeiro. Na reta final, o Bahia ainda tem 3 partidas para fazer fora de casa e a luta para se afastar do Z4. O que pode ser feito para garantir um triunfo fora de casa contra o Grêmio? Bom, a gente sabe que é um jogo muito difícil. O Grêmio está na parte de cima da tabela, brigando ali em cima, mas sabemos que temos qualidade para buscar um bom resultado lá contra o Grêmio. A pergunta de Douglas Santana. Rezende, com tantas polêmicas envolvendo o Bahia e a arbitragem de outros adversários direto na busca para fugir do Z4, como fazer para que o psicológico do elenco não seja afetado com isso e esquecer a arbitragem e focar apenas no objetivo de manter o Bahia na primeira divisão? Bom, o nosso objetivo já somente é esse, né? A gente só consegue controlar o que a gente pode, né? E é nosso grupo. Então, nosso grupo não liga para as polêmicas que estão vindo. A gente está focado em trabalhar e tirar o mais rápido possível o Bahia dessa situação. Tá aí um trecho da coletiva do Rezende hoje lá no CT Evaristo de Macedo. Imagens do Bahia já se deslocando para a capital do Rio Grande do Sul. Boa viagem ao Esquadrão de Aço, claro, né? Mas, mais uma vez, com o perdão da redundância, o Bahia fretando um voo. E como o torcedor Vladimir comentou aqui no Twitter,
É um voo fretado, que não é muito barato, né? A gente sabe disso. Por mais que hoje o Bahia tenha uma estrutura muito importante em relação ao que o Bahia já tem, né? Em relação ao seu CT e tudo mais, as situações de contas e o Grupo City por trás dando todo o suporte. Pensando em um passado próximo, em 2012, o Bahia quase que não disputa, né, a Sul-Americana por conta de falta de grana para as passagens, né? Se eu não me engano, foi 2013, 2014 também tiveram situações similares. Mas, enfim, é uma nova realidade que nós estamos vivendo. O Bahia está vivendo hoje uma nova realidade extracampo, em campo com o Grupo City. A gente espera que a estabilidade possa ser em campo em um futuro próximo. Números do Brasileirão com o perfil Datafutebol. Goleiros com maior porcentagem de jogos sem sofrer gols no Brasileirão. Marcos Felipe aparece em 10º colocado com 30% em relação à maior porcentagem de jogos sem sofrer gols em 30% das partidas, empatado ali com o Walter da equipe do Cuiabá, em 9º colocado. Já em jogadores com mais ações que geraram gols no Brasileirão, o Cauli aparece em 6º colocado com 12 situações, né? Ações que geraram gols no Campeonato Brasileiro. Cauli, muito importante para o Bahia, está de volta, deve atuar contra o Grêmio, a não ser que Ceni utilize uma equipe mesclada mais uma vez em uma partida fora de casa. Jogadores com mais passes para a finalização no Brasileirão, Cauli aparece em 2º com 65 passes para uma finalização. É muito importante para o nosso sistema de criação ofensiva, o Cauli. Jogadores com mais ações que geraram finalizações pelos 90 minutos, Cauli aparece em 2º, atrás do Benítez, com uma média de 6,21 de ações que geraram finalizações nos 90 minutos do Campeonato Brasileiro em partidas da competição. Galera, ainda assim, em relação a essa polêmica de arbitragem, é um ponto muito importante. Times com mais mudanças de decisão contrários do VAR no Brasileirão e times com mudanças em relação a situações favoráveis. O Bahia é a equipe que tem empate ali com Goiás e Grêmio entre situações de decisão favorável, já que em campo a maioria das vezes acontecem erros em relação a essas equipes. Principalmente contra o Bahia, a gente sabe que isso acontece historicamente falando, né? A gente não quer aqui colocar desculpa em relação aos resultados em campo e esportivos nos últimos anos, mas é um fator que pesa bastante e esse ano, felizmente, em muitos momentos, o VAR tem ajudado, né, em algumas situações que nós precisamos. Mas é atenção, porque em campo a arbitragem costuma errar bastante, não só contra o Bahia, mas contra a maioria das equipes do futebol brasileiro. Falando sobre o mercado da bola, pessoal, o Emerson Júnior, o F5, ele trouxe aqui informação de que o Jacaré, que está no Bahia, será o primeiro reforço do Ceará para 2024. Lembremos que o Bahia renovou o seu contrato com o atleta até o final do ano que vem, pelo que ele fez com méritos, né, no começo da temporada, mas não vem sendo utilizado pelo Rogério Ceni, postou frase enigmática na semana, mas até então está quase aí um mês e pouquinho sem jogar com o tricolor de aço, com o técnico Rogério Ceni. Não seria nenhum absurdo isso acontecer, mas não sei se está muito cedo, né, para esse planejamento do ano que vem já começar em relação a algumas saídas. É claro que o principal nesse momento é a permanência do Bahia, mas algumas situações me intrigam. Como essa situação do Pedro Henrique, atacante do Internacional. De acordo com o blog do São Paulo e o Terra Esportes, o Bahia tem interesse na contratação do atleta, assim como São Paulo e Corinthians, que chegaram a procurar o jogador, mas com menos força que no caso Bahia e São Paulo em relação à equipe do Corinthians. Ele tem 33 anos de idade, boa parte da carreira fora do Brasil, são 10 gols e 4 assistências em 46 jogos na atual temporada. Com a chegada do Kudê no Inter, ele perdeu espaço. Aqui nosso parceiro Yuri Santana republicou a informação do pessoal. Eu acho que não é um nome que me agrada para esse próximo ano, por exemplo, mas aguardemos a cena dos próximos capítulos quanto ao Pedro Henrique, atacante do Internacional. E para finalizar o conteúdo, nas 6 últimas vezes que o Bahia foi para a região sul, que um árbitro, no caso, da região sul apitou um jogo no Bahia, no Rio Grande do Sul, o Bahia saiu reclamando da arbitragem, inclusive uma delas com o próprio Braulio da Silva Machado, escalado para esse final de semana. Em 2018, contra o Grêmio, 2-2 lá fora de casa, expulsão de Jackson e pênalti inexistente, marcado para o Grêmio, Rodolfo Toschi Marques, assim como em 2019, um 3-1 para o Internacional, o Paulo Roberto Alves Júnior era o árbitro e era paranaense, assim como o Rodolfo Toschi Marques, e o VAR validou um gol do Inter em posição extremamente duvidosa. Em 2019 ainda, contra o Grêmio, fora de casa, mais uma vez, Rodolfo Toschi Marques, chama a atenção, né? 3 confrontos com esse árbitro aparecendo, né, contra o Grêmio.
O árbitro de campo ignorou o pênalti claro a favor do Bahia, mas voltou atrás depois de ser alertado pelo VAR. Em 2020, 2-2 contra o Inter, o Braulio, marcou um pênalti inexistente para o Internacional, mesmo depois do VAR ter alertado o árbitro central na ocasião. Ainda contra o Grêmio em 2020, o Ramon abate Abel, Bahia teve um gol de Gilberto anulado pelo VAR em lance onde as imagens davam a entender que Gilberto estava atrás dos zagueiros. E Juventude em 2021, o lance que gerou toda uma polêmica, onde o Paulo Roberto Alves, árbitro, ignorou mão clara de zagueiro do Juventude quando a bola ia em direção ao gol, mesmo sendo alertada pelo VAR. Situações que realmente nos chamam muita atenção lá no sul do país. Esse foi o conteúdo. Se curtiram, inscreva-se no canal, ativem todas as notificações. Um abraço e até o próximo conteúdo no canal SBTV.